Olá, gente, tudo bem? Bom, a gente vai começar o nosso curso de discursivas para a PM do Rio, tá? Pessoal, vou começar esse curso falando sobre a FGV. Depois no curso a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o beabá da construção das questões, para a gente começar do zerinho mesmo, tá certo? E depois a gente vai entrar em exemplos, né? Alguns exemplos foram praticados pela própria FGV, e a gente vai ver até que ponto a gente pode simplificar muito uma questão na FGV e até que ponto a gente precisa elaborar um pouco mais, tá? Então eu vou falar um pouco sobre essa banca, vocês vão entender como que a banca opera, o que é importante numa discursiva, vou falar sobre temas preferenciais da banca também para a área, tá bom? Bom, primeira questão que a gente tem que saber é o seguinte, a prova discursiva da FGV, gente, é uma prova muito mais fácil, por exemplo, tá certo? Do que uma prova objetiva. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Embora eu sei que o concurso para oficial não tenha língua portuguesa, não é? E no curso a gente acaba deixando mesmo, mas por conta de que o aluno vai fazer outros concursos, tipo, o cara vai fazer Polícia Civil do Rio, então tem lá o curso de português para ele de quebra, porque ele já está dentro do curso mesmo, tá bom? Então é só por isso que o material ali tá em conjunto, tá? Às vezes os alunos perguntam, não tem português. Não, mas eu sempre, a gente tem o material, a gente deixa, porque está disponível esse material, então não tem por que segurar para outros concursos que vocês poderão, vamos dizer, que vocês poderão fazer. Até porque a gente, independente da banca, a prova acontecer no dia 12/9, vocês vão ter acesso ao material até 31 de dezembro, então vai que eventualmente você queira fazer um concurso que tem a prova de português aí fica de brinde, tá bom? Gente, vamos lá, olha só. Vou explicar a questão da FGV aqui para a gente entender direitinho. Como eu disse, a prova, não é, objetiva tende a ser mais difícil do que a prova discursiva. A prova discursiva da FGV, gente, é muito simples. Tanto que aqui no curso, o que nós vamos fazer? Como a FGV não tem, e aí eu vou explicar cada caso, tá certo? Para vocês entenderem. Bom, para quem não me conhece, antes eu falei, não me apresentei. Meu nome é Júnia, eu sou professora de língua portuguesa e de discursivas para concurso há mais de 20 anos, talvez eu seja a professora mais experiente no conjunto dos professores que estão em atividade trabalhando com discursiva, tá bom? O que acontece no Turma de Redação? Para você se sentir um pouco mais em casa, saber do que a gente está falando. Todo o cuidado que eu vou ter para repassar aqui essas dicas para vocês e todo o cuidado que eu vou ter para trabalhar a aula, por exemplo, é importante, gente, para a gente ter resultados como esses aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês alguns resultados que eu deixei aberto. Sim, só não vou mostrar o nome dos alunos por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, até porque esses alunos estão fazendo ainda outras fases do concurso deles. Olha só, isso aqui é o último concurso, DPEM, não é? Vocês vão ver aqui, eu estou mostrando um ou outro, mas é aluno do curso, pessoal, batendo, né, praticamente todos os itens estruturais do seu concurso público, tá? Estou mostrando aqui do DPEM, que foi uma das últimas provas, foi a última prova discursiva com resultado até o momento em que eu falo, tá? Ó, Polícia Federal, de novo, aqui, tá certo? Trouxe mais um aqui para vocês. Deixa eu ver se eu separei algum da PRF. Separei, Polícia Rodoviária Federal. Olha só, que orgulho, né? Então, se vocês observarem, eu convido vocês a prestarem atenção a todas as dicas, tá certo? Que eu estou passando para vocês, porque é muito importante, tá? Bom, gente, vamos lá, então, passo a passo. O que explica esses resultados que vocês viram ali? Eu peguei um de cada dos últimos concursos, eu peguei da área policial, exatamente, que é a área que interessa mais a vocês. O que explica aqueles desempenhos daqueles alunos escrevendo com muita segurança? Eu poderia abrir vários aqui na tela do meu computador e ficar mostrando esses resultados, né? Esse ano foi muito aluno com nota alta e é sempre assim, né? O que explica? Preparação de aula, pessoal. Vocês vão entender direitinho pelas dicas que eu vou passar aqui. Às vezes o aluno fala assim, Júnia, acabei de adquirir um curso, ainda não tem aula lá. Eu estou preparando aula. Discursiva eu não posso fazer como se faz com português. Português é muito simples. O que tu faz com português? Já existem as questões objetivas prontas, a gente vai lá, pega as questões objetivas e vai comentar. A gramática já está pronta, então você só tem que adaptar uma coisa ou outra de uma banca para outra, e é muito pouca adaptação. Por exemplo, é claro que uma FGV em português dá muita diferença em relação a outras bancas, mas as questões estão prontas. Então você simplesmente pega aquilo
da aula. Você pode replicar esse material, porque se você usou as provas, por exemplo, de 2020, se tiver outro concurso que tenha português, tu vai fazer isso, tenha direito, o cara vai fazer isso, tenha raciocínio lógico, o professor vai fazer a mesma coisa, mas discursiva não dá, gente. É muito sério. Quando você entra no curso de discursivos e você acha tudo prontinho ali, existem dois mundos, duas razões para isso. Ou realmente o professor pegou o projeto básico e não precisou mudar praticamente nada, porque foi feito um projeto básico anterior, banca foi definida muito tempo antes, então deu para ele fazer toda a composição, de modo que ele só teria que acertar modificar um outro dado, tá certo? Na propositura do seu concurso público, ou aquele negócio vai ser replicado, é a tal da marmita requentada. Qual que é a vantagem da marmita requentada? Ninguém reclama do professor. De jeito nenhum. Ninguém reclama do curso. Mas e o resultado? Né? Aí é que vamos ver o resultado. Por que a gente às vezes tem que partir do zero? Porque às vezes tem detalhes. Por exemplo, eu preparando uma aula pessoal do TJMMG, Tribunal de Justiça Militar, é a Consuplan. Então a Consuplan, ela dá o tema com duas partes. Ela coloca um E no meio. Sempre. E ou. Então eu não posso pegar uma redação lá do Banco do Brasil e simplesmente, que é da Sesgran Rio, eu tenho aqui, eu vou aproveitar para a Consuplan. Eu, Júnior, não faço isso, eu adoro dar aula, não faço isso. Gente, quando a gente trabalha para cursos grandes, a gente é escravo do sistema, o curso pede, o cara tem que se virar e entregar o que tem, entendeu? É diferente. Eu trabalho em turma de redação com cursos, graças a Deus, já passei dessa fase há muito tempo, eu tô noutra fase, daqui a pouco eu vou virar cartomante, que é um negócio que eu adoro. Então, quer dizer, cada fase da minha vida eu tô fazendo uma coisa em que eu me adapto melhor, tá certo? Que gosto de fazer e desenvolvo muito bem. Então eu tô explicando pra vocês que não dá pra tocar, assim, fazer as coisas a toque de caixa. Em discursiva não dá, eu adoraria, mas não dá. Se eu desse aula de português tão somente seria ótimo, mas né, eu sei do meu papel nos discursivos e sei dos resultados, então vem a responsabilidade, ela grita, tá bom? Então vamos lá. Preste atenção às dicas, né? Te expliquei tudo. Por que às vezes eu demoro de entregar o material? Porque eu tenho que adaptar mesmo. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver o que a banca tá fazendo, eu tenho que olhar o resultado do último concurso, eu tenho que ficar de olho no que a banca fez e tal. Que aí vocês vão entender. Vamos lá, pessoal. A prova escrita que vocês vão fazer, eu vou pegar primeiro o edital, tá? Toda vez que a gente vai estudar para concurso, a nossa primeira preocupação, gente, é centrar a cabeça no edital. Não funciona se você não olhar para o edital. Por quê? Porque senão você passa conteúdo errado para o aluno. Vou dar mais exemplos para vocês, que aí eu vou chegar no de vocês direitinho. Olha só. Por exemplo, Polícia Civil do Paraná. É o FPR, Universidade Federal do Paraná. Olha, eu perdi as contas de quantos alunos chegaram para mim e falaram: olha, eu não estou estudando redação assim não. Meu outro professor está dando redação normal, introdução, desenvolvimento e conclusão. Está errado. Só que lá não é assim. Não é assim. E a maior prova de que lá não era assim, que eu já vinha mais de um ano falando. Depois meu curso encheu, porque os alunos me deram razão, né? A prova da PM do Paraná, feita pela mesma banca, foi exatamente uma prova roteirizada, do jeito que eu estava falando. Gente, eu sou, olha, desculpa a expressão, macaca velha nesse negócio, entendeu? A coisa é antiga, não é de hoje, não é aventura. Tem que pegar o edital, porque senão a gente replica os modelos, a gente acha que redação é tudo a mesma coisa. Tem que pegar o edital, senão a gente vai achar que discursivo de conhecimento específico é tudo mesmo arroz com feijão. E não é bem assim. É nos detalhes que você decide uma discursiva em concurso, tá bom? Então, desculpa falar amplamente sobre isso, mas eu tenho que abrir o olho. Você que é meu aluno aqui no curso, você que às vezes me acompanha em rede social, não é? Eu gosto de ser muito transparente. Isso aqui, gente, decide quem vai e quem fica. De uma forma muito... como é que eu vou explicar para vocês? Muito forte, tá certo? Ou o cara vai embora com o que você falar, ou ele simplesmente bate na trave, tá? Então, vamos mais. Tem que passar confiança, tem que ter confiança. Essa parte aqui é tipo recurso. Se você não tiver confiança, não vai resolver. Então, vamos lá. Pessoal, a prova escrita aqui no edital ainda, tá? Agora PM do Rio, né? Vamos lá. A prova escrita objetiva e a prova discursiva vão ocorrer no mesmo dia, mesmo horário. E aí vem aquela pergunta clássica. O que eu faço primeiro, Júnior? Já que a prova objetiva você falou que tende a ser casca grossa. Olha, eu vou te dar o spoiler.
Faz o rascunho da tua discursiva primeiro, que é o que todo mundo que já passou em concurso, assim, em sua maioria experimentou fazer. Faz primeiro o rascunho da discursiva, vai para a prova objetiva, tenta peitar o que dá, comece sempre daquelas disciplinas com que você tem mais facilidade. Por quê? Gente, aquela prova em que todo mundo, em que um afunda, a maioria afunda mesmo. Então, a discursiva, se a banca tende a ser mais, veja só, a bolar questões mais simples, tende a ter uma avaliação menos rigorosa do que outras bancas. Se você fez, por exemplo, uma preparação de alto nível, baseado, por exemplo, em bancas muito mais exigentes, naturalmente, o que vai acontecer? Você vai entregar o teu melhor texto. Então, você tem que pegar a sua melhor estratégia e deixar rascunhado ali, para que depois você só passe aquilo a limpo, tá? Então, vamos mais. Na avaliação da prova escrita discursiva, será considerado o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato. Vou explicar isso aqui, porque às vezes eu não entrego aula assim na loucura, não. Gente, vocês sabem quantos concursos a FGV está fazendo no momento? Quantos? No momento. Olha só, ela acabou de fazer a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então, tinha um bom conjunto de materiais que eu poderia aproveitar. Poderia, não fiz isso. Ela acabou de fazer o concurso, não, ela está fazendo o concurso do TCE-PI. Ela está fazendo o concurso da Cefaz do Espírito Santo. Ela está fazendo o concurso do Tribunal de Contas do Amazonas. Eu estou mexendo com todos esses concursos. Só que muda um detalhe ou outro no edital e tudo é conhecimento específico. Muda um detalhe ou outro no edital e eu tenho que mexer nas questões. É aí que tá. Veja só, por exemplo, alguns desses concursos que eu citei, a banca só vai analisar o grau de conhecimento do tema. Até aqui. Ela parou aqui, tá? O de vocês, não. Ela vai analisar a fluência e a coerência da exposição. Aí a coisa muda de figura. Por que eu tô explicando isso? Veja só. Acredito que a maioria de vocês já sabe que a FGV faz provas da OAB. Então o aluno vira para mim e fala assim, Júnia, tem muita questão de direito da FGV ali espalhada para tudo que é lugar, né? Porque afinal de contas ela faz OAB. Faz, gente, ela faz OAB. Mas o que a gente pode aproveitar da prova da OAB? O que a gente não deve aproveitar? Ora, a prova da OAB é para o defensor, tá certo? É para o advogado. Então todas as questões são formuladas com base em estudos de casos de ações que já aconteceram. Então aí o que vai se cobrar é um instrumento, ação advocatícia nas opções. E quando a FGV dá as respostas, ela formula o padrão de resposta para aquela prova, ela formula ali praticamente à luz da lei. Ela pega o artigo, a letra da lei e joga ali, ou joga alguma jurisprudência. É o que ela faz. Ela não mexe com mais nada. Por quê? Porque lá não se analisa fluência nem coerência de exposição. Entendeu qual é o problema? Por exemplo, o que eu aproveito de lá para a prova da PM? Eu aproveito, por exemplo, os assuntos de que a banca mais gosta, vamos dizer assim, tá certo? Até porque a nossa banca, pessoal, não tem muitas questões discursivas, praticamente quase nenhuma questão discursiva para a área de segurança no concurso público. Então você não vai achar, por exemplo, uma questão de direito penal com tanta facilidade assim na FGV, exclusivamente para a área de segurança. E aí a adaptação é outra, entendeu? Então a única coisa que eu posso colher de lá é o olhar da banca sobre quais assuntos, né, ela mais tem adotado nos últimos anos na sua discursiva. Aí eu tenho que olhar para a última prova que a banca fez para fazer a interligação deste assunto e tentar me aproximar de resultados de prova. Quem está me ouvindo e é da área de segurança, por exemplo, se perguntar para os alunos da PCPA, olha, foi aluno da Júnia? Foi. Ela acertou questão de prova? Sim, ela acertou 2 questões de prova em 3, né? Ah, foi aluno da Júnia na PRF? Fui. Tinha lá um dossiê no final do curso em que o tema 9 veio na prova. Foi aluno da Júnia na PF? Sim. Olha, o tema 11 era exatamente o tema da minha prova, tá certo? Claro, a Júnia acerta tudo? Não, por exemplo, depende. Bati na trave, falei sobre a questão tem lá a questão da mulher no material dos meus alunos na parte interna, na área por fora não tem, pessoal, confesso que não tem. No YouTube eu descartei, eu falei, isso aqui não vai cair, porque é muito sofisticado. E eles trouxeram a questão da mulher em condição de prisão, tá? Então, assim, só que trouxeram trabalhando a questão da educação, no meu material era a questão da saúde,
tá certo? Então, pá, bati na trave, mas o aluno tinha condições de responder, tanto que vocês viram o aluno com a nota alta ali, não foi à toa. Na PCRN, não acertei, foi uma pena, não acertei nenhuma questão da PCRN, até trouxe os modelos aqui, porque eu não sabia que a banca ia tão para baixo assim, e é disso que eu quero falar com vocês. Exatamente qual foi o ponto. A gente jogou o nível das questões para outro padrão e a banca foi lá no raso, tá certo? Mas os alunos acharam ótimo, porque como eu tinha colocado o nível lá para cima, tá certo, das questões, quando eles viram que eram questões meramente principiológicas, questões de aplicação muito mais simples do que eles tinham visto no curso, eles estão tranquilos, né, certo? Só estão esperando que eu comente essa prova para eles. Mas eu vou comentar aqui para vocês, vou comentar para eles. Tanto que eu vou deixar em bloco separado, né, para eu comentar para eles como que seria, né, a resposta ideal. Então vamos lá, pessoal. E aí, falando essas questões todas, né, toda essa palestra que eu tô passando para vocês aqui, você vai ter que demonstrar o conhecimento do tema, tá? Só que a banca não vai querer aquela repetição de lei seca. Ela não vai querer, ela vai querer fluência. E aí, aqui no curso eu vou explicar os mecanismos de desdobramento. Ó, preste atenção nessa palavra, os mecanismos de desdobramento, tá certo? Para a gente trazer fluência, tá bom? A banca vai observar se tem coerência na sua exposição. Então, vou te dar um spoiler. Isso é para facilitar sua vida. Essa banca adora exemplificação. A maioria das bancas gosta, né? Essa que é a verdade. Mas essa banca gosta. Ela gosta que você pegue aquilo que está na letra da lei e traduza para uma questão mais simples do dia a dia. Tanto que ela simplifica mesmo, que é para você, na hora, não é? Para observar se o assunto flui. Se você tem facilidade em lidar com aquele assunto. E muita gente trava. Esse é o problema. É uma prova fácil, mas chega na hora H, muita gente trava. Por quê? Porque a banca joga. É como se ela desse aquele chute, ela batesse aquele pênalti rasteiro, tá certo? O goleiro tá preocupado, né, lá com as laterais lá no alto. Ela dá aquele pênalti rasteiro ali, se bobear, forma até um frango, não é? Então, toma muito cuidado com isso. E a gente vai aprender exatamente a conseguir este nível de fluência e a manter este grau de coerência, tá bom? Então vamos mais. A gente sabe, pessoal, que a prova escrita, né, vamos dizer assim, será composta por 3 questões e essas questões, né, abordarão conteúdos que são direito administrativo, direito constitucional, do penal e processo penal. Já vou também cantando a pedra. A tendência é a banca dar uma questão de cada área. Cada área ela deve juntar a parte penal com o processo penal, do jeito que ela fez aqui no edital. Ela vai trabalhar com direito administrativo? Vai trabalhar com direito constitucional? Vai trabalhar com direito penal? Vai, tá? E processual penal em conjunto. Pode ser, olha só, ela costuma também, aí, vai já puxando para situações assim, mais raras, né, como já aconteceu, para outras áreas, não área de segurança, então, pesquisando, por exemplo, temas dessa banca em outra área, vamos supor, você tem aqui o direito constitucional. Como o direito constitucional é base para muitos direitos, ela pode, por exemplo, trazer uma questão de penal, te cobrar uma questão de penal em conjunto com o direito constitucional e outra questão de penal em conjunto com o direito processual. Basicamente, ela pode fazer isso. A tendência é o direito administrativo vir sempre sozinho, tá? Então, ela gosta de reservar, porque essa banca adora direito administrativo. Adora. Vamos dizer assim, é o direito do qual ela mais se ocupa. Então a tendência é que ela isole uma questão para administrativo e faça um casamento entre constitucional e processual penal, tá? Pode ser que isso aconteça, há grandes chances disso acontecer sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre temas possíveis, né? E aí vocês vão ver, tá? As questões valerão 10 pontos cada, tá certo? E vamos lá. Gente, aqui eu trouxe, é sempre bom mostrar para os alunos, não é? O que eles vão encontrar, porque às vezes o aluno não sabe se vem tudo numerado. Ô, Júnior, será que ela vai numerar a quantidade de linhas? Porque no edital ela não fala a quantidade de linhas. Então vou explicar para vocês. Na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a banca pediu duas questões. E ela trouxe, então, 15 linhas aqui, tá vendo um rascunho para você fazer a primeira questão, e depois para você fazer a segunda questão, 15 linhas para cada, foi o que ela fez, tá bom? Nesta prova deste concurso aqui.
Vamos lembrar que as linhas da FGV não são numeradas no rascunho, tá certo? Embora a pauta oficial da folha definitiva tenha numeração, tá? Embora tenha numeração. Não sei, tradicionalmente tem, não sei se em 2021 se ela vai manter a tradição. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu pego os concursos passados, vou pegar a FGV em anos anteriores, tanto o rascunho quanto a folha definitiva eram numerados. Os dois eram numerados, tá certo? Desta vez, o rascunho veio sem número. E até o momento em que eu gravo a aula para vocês, né, que foi a prova discursiva que ela fez em 2021, foi da PCRN, eu ainda não vi a prova dos alunos, ainda não saiu o resultado provisório da discursiva dos alunos. Então, ainda não sei dizer, tá bom? Para dar para vocês uma certeza se vai ter numeração ou não. E por que é importante, não é, você saber disso? Porque você tem que se orientar. Porque dá que a banca dá mais linhas do que o normal. Ela pode tirar ponto por excesso de linha. E a FGV tira, tá? Ela tira. Vamos supor que ela te dê um rascunho que tenha 20 linhas e ela pede um total de 15 no comando da questão. Lá no comando da questão você vai saber na hora da prova. E aí você fez a 16ª linha. Ela te tira ponto aqui sim, tá certo? Geralmente ali tira em torno de 0,25 ponto. Faz falta pra caramba, tá, gente? No concurso público. Tá certo? Falo para vocês, por exemplo, que o último recurso que eu fiz para a área de segurança pública, que é para o DEPEN, né? Só o resultado agora há pouco tempo, até 2 alunos já vieram me comunicar o resultado deles, que foi positivo. Uma aluna até tirou além dos pontos que a gente tinha solicitado. Então, o que acontece? Neste recurso, a gente chegou a fazer recurso para 0,13 ponto, tá bom? Lá porque tinha gente que, se tirasse isso aqui, o cara pulava não sei quantas casas. Por exemplo, a aluna, para que eu pedi 1 ponto, né? E o Sebrasp deu 0,62 pontos, ela pulou 81 casas, certo? 81 classificações. A menina foi lá para frente. Então, é disso que a gente está falando. Não é bom perder nada, então você tem que estar muito atento. Por isso que detalhes como isso aqui, você tem que já entrar sabendo na prova, para não fazer coisa errada na hora da prova, tá? Até porque a banca curiosamente não trouxe total de linhas no edital. Ela não tem trazido mais. Concursos pretéritos ela trazia. Os concursos atuais ela não tem apresentado isso mais para vocês, não. Então o que acontece? A gente que é professor é que tem que ficar sempre alertando, olha, tomar cuidado com isso, cuidado com aquilo, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, o que a gente vai encontrar, então? Como é que foi a última prova, pensando exatamente em concurso público? Quais foram as questões da FGV? Como é que ela atuou? Por exemplo, na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a banca fez a mesma coisa. Ela pediu dos alunos, né, uma prova discursiva com 2 questões que tratariam ali de conhecimentos específicos. Então tinha lá os vários direitos da PCRN, inclusive direito penal, direito administrativo e tal. O que a banca fez? Aliás, não, ela não falou conhecimento especial, ela falou conhecimentos do anexo 2, acho que era isso. E ele tinha conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. É claro que a gente no escuro, porque não tinha até então uma matriz anterior exclusiva para concurso, na época da PCRN, que a gente que é professor faz o quê? Dá preferência para o direito penal, direito material e processual penal, né, para trabalhar. A banca, simplesmente porque estava previsto no anexo 2, ela foi lá em direito administrativo, tá? A sorte dos meninos que ela pediu uma coisa muito básica em direito administrativo. Tá vendo? Então, por isso que eu falo com vocês, aquilo que parece ser óbvio demais, por exemplo, é concurso da polícia, a banca vai pedir muita coisa área processual, polícia civil, então, é muito área processual, não é? Tem que ser direito material com processual junto ali o tempo inteiro. E tal, a banca simplesmente, olha, trouxe uma questão nesse sentido, tá bom? E depois trouxe outra questão de direito administrativo. Ela pegou um conhecimento básico. Não é? Olha que isso deve ter sido uma peneira, pessoal, mas uma peneira. Então é disso que a gente fala sobre preparar a aula. É muito mais profunda a questão, tá? Porque é isso que resolve sua vida. Então vamos lá. E eu lamentei, porque como eu não tinha uma base para PCRN, como eu tinha uma base para PC, PA para os meus alunos, não é?
Aquela banca tinha muito mais. Eu pude pesquisar, nadar de braçada, postar, fechar os olhos e falar: as questões estão praticamente aqui, assim, assado, não é? Aí o pessoal da PCPA se deu muito bem, o pessoal da Polícia Rodoviária se deu muito bem, o pessoal da Polícia Federal se deu muito bem no concurso público aqui estudando conosco, porque a gente tinha todas essas condicionantes. Agora vocês da PM já vão entrar no outro mar, não é? Vocês agora já têm, pelo menos, gente, uma boia de salvação, que é o que aconteceu na PCRN, tá certo? E o que está acontecendo em concursos que estão em andamento, que acontecem antes do concurso de vocês. A gente vai ter essa vantagem. Então, atenção, vamos ver o que a FGV, né, falou aqui nessa questão número 1. Olha só, e aí eu vou falar sobre uma série de coisas que eu conheço da FGV por outros concursos, tá? E vou adaptar para o de vocês. Redige um texto dissertativo a respeito do tema Direitos Fundamentais da Mulher. O que é isso aqui, Direitos Fundamentais da Mulher? Direito constitucional, sobretudo. Lei Maria da Penha, tá certo? A própria parte, não é? Penal aqui, direito penal. Lembra que eu falei com vocês que no momento dá casamento, né? Então vamos lá. Ao elaborar o texto, responda necessariamente aos seguintes questionamentos. Veja que a banca fez 3 questionamentos. A mulher presa em flagrante delito pode ser mantida na mesma cela que preso do sexo masculino? Gente, isso aqui vai mexer com abuso de autoridade. Olha a banca misturando. Ó, foi lá para a lei de abuso de autoridade. Tá certo? Foi para a lei de execuções penais, né? A lei de execução penal. Então, veja que a banca está misturando vários instrumentos aqui. A mulher que cumpre pena tem o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. O Estado pode se negar a observar os direitos da mulher presa sob argumento de dificuldade logística. Então, isso aqui tudo, olha, pega aqui desde o condicional, o penal, pega essas 2 leis. Então, veja que houve um casamento. E o que vai acontecer na prova? Muita gente vai responder apenas os itens A, B e C, esquecendo-se do item introdutório que a banca catou lá em cima. E que a gente, na prova da FGV, precisa dar alguma resposta sobre isso aqui, tá? Tipo assim, no Sebrasp não precisa, mas nessa aqui precisa, tá bom? Se ela trouxer para você um tema exatamente na exigência do elemento nuclear, lá em cima ela vai te cobrar uma questão como essa. Não é à toa que na aula, não é, eu fazendo uma pesquisa para eu encontrar situações similares, o que eu fiz? Eu fui lá numa questão do Sebrasp, nem foi da FGV, porque o Sebrasp tem essa mania de, lá no caput do exercício, dentro do enunciado geral de algumas questões específicas, dar comandos ali que começam ali em cima. E depois você tem que responder o restante dos itens aqui para baixo, tá? Então, você imagina que se você não oferecer nenhuma resposta para o item inicial, você pode vir a ter prejuízo, tá bom? Isso aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo, tá aqui no meu material no Sebrasp, na prova do Ministério Público em 2 concursos, 2010 e 2013. Foi feito por outra banca? Foi, mas exemplifica o que aconteceu com essa aqui, tá bom? Então, olha só, questão número 2. Em direito administrativo, o exercício do poder de polícia viabiliza o atendimento ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ok. De maneira que as necessidades coletivas devem prevalecer diante das especificidades dos indivíduos isoladamente. Nesse contexto, redige um texto dissertativo sobre polícia administrativa versus polícia judiciária, abordando os seguintes aspectos. Veja que aqui houve um comando preliminar, não houve? Sim, mas se você observar, esses itens aqui já vão responder esse comando preliminar. Porque a banca já está pedindo aqui, ó, o conceito e a distinção entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Pessoal, só este E aqui já vai dar uma trabalheira. Por quê? Porque a tendência dos alunos é matar a distinção e conceituar, e não apontar o ponto de diferença entre esses 2 institutos, de polícia administrativa e polícia judiciária. Então, a palavra distinção ela tem que vir. Então, eu já sei aqui, o que vai acontecer com boa parte dos alunos que não prestaram atenção a esse detalhe. Quando a banca joga uma expressão, parece que você já vai responder. Porque na cabeça de muita gente, distinguir é conceituar. Tá pedindo distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Então eu vou explicar o que é polícia administrativa, vou explicar o que é polícia judiciária. O que eu fiz? Quando você explica em separado, você meramente conceitua. Você não distingue. É aí que está o problema.
tá? São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. E mais, aqui incube o exercício da polícia administrativa e da polícia judiciária. Então veja, olha só, isso aqui está pegando a base, né, do artigo 144 lá da Constituição Federal, tá certo? Para vocês. E aí aqui, olha só, um exemplo de aplicação do poder administrativo de polícia, poder de polícia, foi lá em DA, direito administrativo. Um exemplo da aplicação do poder administrativo de polícia. Então veja que é um fácil, mas é um fácil que confunde, tá certo? É um fácil que confunde. Então, gente, o que a gente faz quando faz todo esse levantamento é estudar zonas de perigo, estudar como que a banca trabalha, buscar questões similares, às vezes mesmo em outros mares a gente tem que trazer pra gente mostrar o risco, né? Tem uma parte da aula de vocês aqui no Turma de Redação bem interessante, não é? Que é uma parte que eu chamo de... Peraí. Olha só. Riscos de entendimento. As questões são todas do Sebrasp, não são questões da FGV que estão aqui, são questões do Sebrasp. Mas eu mostro 3 situações que aconteceram de riscos de entendimento, não é? Situação quando você tem que prestar atenção qual é a base da fundamentação, quando a banca lança uma armadilha para cima, quando a banca te pede uma opinião, não é, preliminar sobre alguma coisa. Então, quando a banca formula as questões que o aluno tende a resolver tudo pela metade. Por quê? Porque ele prestou atenção num item temático só. Então, é muito sério, tá certo? É isso que a gente chama de preparação de aula. Não dá pra... Lançou o edital, eu vou chegar aqui no site do Turma de Redação, ó, tá tudo prontinho. Só se não tiver problema nenhum. Se tiver tudo prontinho, não. A Júnia deixou tudo pronto realmente, porque não tem segredo. Já vinha, né? Já existia o projeto básico, a banca vem fazer muito concurso, tá tudo prontinho e tal. Agora, quando a banca... né, exige um pouquinho mais da gente, um pouco mais de cuidado, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? É dever, é uma questão ética, né? Você quer ver o seu aluno aprovado. Gente, eu sou extremamente vaidosa em relação aos meus alunos, mas muito. Pessoal, quais são os assuntos? Vamos falar de temas prováveis, né? Porque eu já falei bastante, então eu tenho que agora falar de temas prováveis para vocês. Quais são os assuntos que provavelmente a FGV, né, e fazendo toda uma pesquisa de vida pregressa da FGV, inclusive lá nas provas da UAB, tá certo? Lógico, adaptando para cá, pensando o universo da PM, né, quais são os assuntos que a banca pode trazer pra gente aí no concurso público e por quê? Olha só, se eu pensar, por exemplo, em direito administrativo, eu fiz aqui uma listinha, tá? Vou pegar aqui o DA, direitos administrativos. Gente, princípio, tudo que é princípio, você tem que estudar. Por quê? Porque a FGV tem mania de princípio, tá? Ela ama princípio, ama trabalhar com princípios. Então, princípios do direito administrativo, aqueles princípios estão lá elencados no artigo 37 da Constituição, tem que saber aquilo na ponta da língua, tá bom? Porque ela pode acionar e você, mesmo às vezes, para fundamentar uma questão, precisa colocar aquela questão, se você não souber uma norma, à luz de um princípio, tá bom? Outra questão também, pessoal, as formas, né? De pactuação do Estado com o terceiro setor, os contratos, os convênios, tudo que envolve, por exemplo, a participação das OCIPs, OS, essa parte interessante que vocês saibam pelo menos o básico disso. Por quê? Porque a gente está entrando no momento e se você reparar o seu edital começa lá em DA, né, em direito administrativo, falando sobre a evolução do Estado brasileiro. E eles ocupam uma parte bastante significativa tratando dessa evolução no âmbito da administração pública. Inclusive, eles vão terminar o assunto lá em controle. Tá? É basicamente isso. Então, é muito interessante que vocês entendam essa parte de contratos, convênios, outras formas de pactuação. Por quê? O serviço público, o serviço de segurança pública é um serviço, não é? De essencialidade estatal, sim. Mas você não acha que a polícia, por exemplo, não teria um convênio na área com qualquer outro, pode ser com uma instituição privada, com uma instituição pública, por exemplo, de prevenção de determinado tipo de crime, essa prevenção às drogas? A gente tem tema no Turma de Redação nesse sentido. Então tem que observar essas formas de pactuação. Por quê? Porque diante da crise da Covid-19, o que vai acontecer com o Estado?
o Estado ele vem se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, ele vai buscar outras formas para poder não onerar a população, tá certo? Bom, sempre onera, mas vamos lá, para poder não onerar tanto, vamos dizer assim, o próprio Estado. Então ele vai buscar outras formas de transferir, né, competência, transferir atribuições, tá certo? Para o terceiro setor, vamos dizer assim, ou para outras formas de pactuação, tá? Vamos lá, gente. Outra questão para que eu chamo a atenção, a parte de poderes administrativos. Essa banca ama esse assunto, principalmente quando se trata de concurso público. Eu estou me baseando em outras provas de concurso para outras áreas, né? É claro que ela já cobrou aqui, né, o poder de polícia para o pessoal da PCRN, mas vocês têm dois poderes interessantes, peraí, que podem ser cobrados de vocês, o poder hierárquico, tudo bem? E o poder disciplinar, certo? Nada mais comum para a área da PM do que esse assunto, tá? A parte de licitação, sim, vocês vão para a área, né, dos oficiais, e é uma área que exige muito conhecimento em direito. Então, é uma área equivalente. Então, olha só, a parte de licitação, os princípios aqui, né, ligados à licitação, é coisa bem básica que a banca deve cobrar de vocês, porque a polícia faz compras, né? A segurança pública faz compra. Então, você tem que olhar os princípios. Olhar os caráteres, o que motiva, por exemplo, não é, uma dispensa de licitação ou uma não exigibilidade de licitação, tá certo? Então, as chamadas contratações diretas. Olhar esse regramento aqui, ó, contratações diretas, tem que saber isso, tá bom? Também chama a atenção de vocês, pessoal, sobre a questão do serviço público. Serviço público. Enquanto adequação, chamado serviço público adequado, né? Que você vai achar o conceito lá na lei de concessões, tá certo? Então, atenção para isso. A gente tem também a questão dos agentes públicos, e aí eu vou fazer alguns destaques dos agentes servidores públicos também, na questão da responsabilidade, tá certo? Na questão do processo administrativo disciplinar, tá bom? Na própria responsabilidade civil do Estado, então vou colocar aqui pertinho, responsabilidade civil do Estado, tá certo? Na improbidade administrativa, eu vou falar sobre isso aqui, e depois no controle. Tá? No controle que é feito na administração. Vamos lá. Por que esse assunto, agentes públicos, é importante? Esse serviço público adequado, a banca deve passar por isso aqui. Veja bem, se a gente contar, né, que morre muita gente no Rio por conta da bala perdida, você tem que estudar a responsabilidade civil do Estado. Eu sei que é um assunto às vezes polêmico, mas procure estudar, pelo menos assim, aquilo que a doutrina majoritária vai pregoar em relação ao assunto. Entenda o processo administrativo disciplinar, certas consequências, né, que podem suceder a determinados agentes, e entenda também o conceito de improbidade administrativa. Por quê? Porque houve uma mudança, gente. Não sei se vocês estão acompanhando, 2021 entrou em análise, não é, nas casas legislativas, uma mudança, tirando a questão culposa da improbidade administrativa, restando ali a questão dolosa. E a gente também tem que levar em consideração também que quase 20 mil servidores públicos no Brasil, em âmbito federal, não estou falando nem em âmbito estadual, em âmbito federal, estão fora do serviço público por conta de atos de improbidade. E cada vez mais policiais têm sido envolvidos em atos de improbidade administrativa. Então, atenção para essa questão, tá? E a outra questão, o controle da administração, vocês precisam estudar, por quê? A questão do serviço público adequado, a gente sabe que a segurança pública é dramática no Rio de Janeiro, né? É sempre uma questão muito questionada. E a gente sabe que existem as formas de controle sobre essa prestação de serviço, né? Você tem lá o controle, você tem o controle vertical, o controle horizontal, e você vai ter o controle social também, que precisa ser estudado, a participação da sociedade nesse sentido, tá? Então, veja que eu falei bastante direito administrativo, por quê? Porque é a parte em que a banca mais nada de braçada e a parte que pode representar uma armadilha muito grande para vocês no concurso, tá bom? Gente, a parte de direito constitucional, direitos e deveres. Direitos e garantias fundamentais.
a banca vai bater aqui, tá? Por quê? Porque na hora que ela vier com o direito penal e com a parte processual penal, em que ela pode cobrar aqui uma variedade de assuntos e vocês estarão estudando esses assuntos naturalmente, né? Então vamos supor que ela entre aqui com vocês. Ah, peraí, aqui também, ó, gente, ó, Organização da Segurança Pública. Antes que a gente esqueça, né? Como que isso está pactuado na Constituição. Creio que a banca vai cobrar, porque ela acabou de cobrar na PCRN esse assunto, então não sei se ela vai cobrar, mas vocês fazem prova para área de segurança, tem que saber, não tem jeito. Artigo 144 tem que estar na veia, não tem saída. Mas vejam só, na parte do direito penal, não é? E da parte do processo penal, por exemplo, quando a banca for, por exemplo, a trabalhar uma lei de drogas, ela pode, concomitantemente, trabalhar um instituto da prisão, tá? Por exemplo, prisão preventiva e associar se caberia, em que situação caberia, tá certo? Ali dentro das infrações ou dos crimes presentes na lei de droga, tá? Decretação de uma prisão preventiva, por exemplo. Eu acredito que para a polícia, no processo penal, o máximo que vai caber ali, que a banca deve pedir de vocês, algum regramento ligado ao instituto da prisão. E também, né, o regramento ligado aí à constituição de provas, embora a parte investigativa seja da Polícia Civil, vamos dizer assim, mas a PM, né, ela não pode invalidar provas, nós sabemos, ela precisa realmente trabalhar com prova. Então, vamos lá. Aí a gente tem a lei de drogas, que pode ser pedida e que a banca pode cruzar com um direito e uma garantia fundamental quando ela estiver trabalhando com esse assunto, tá? E ao mesmo tempo cruzar com um direito processual penal. Vocês viram que ela faz cruzamentos, tá certo? De normas. Outra coisa que a gente tem, né? Se cai lá uma Maria da Penha, tá? Né? Uma lei Maria da Penha. Então a banca pode voltar a este assunto, gente. Por quê? Você fala assim, mas acabou de falar sobre a questão da mulher. Sim, mas ela falou da questão da mulher lá na LEP e falou da questão da mulher, gente, em relação ao abuso de autoridade. Agora ela pode se voltar para Maria da Penha. Porque, por incrível que pareça, mulher tem sido o assunto das provas discursivas de conhecimento específico. Tá? Faltou essa maldade. Eu não me perdoo na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, porque eu coloquei a questão da mulher, mas a questão da dignidade, né? Dos crimes contra a dignidade sexual, que vocês também têm que estudar também, né? Que não caiu para o outro, cai para você. Crimes contra a dignidade sexual. Então vocês têm que estudar isso aqui para prova discursiva, sempre pegando assim, os conceitos, tá, pessoal? Os conceitos mesmo. A gente não fica preocupado muito com as penas, incidência de pena, etc., porque não é muito assim da banca. Mas de olho nesses conceitos, tá? Ela gosta de cobrar incidência de pena muito em OAB, tá? Em concurso isso não é muito comum, não. Se você souber, você coloca, tá bom? Então é disso que eu tô falando para vocês sobre essa parte, né? Estudar também alguma coisa sobre o ECA, na parte dos crimes, né? Principalmente na parte dos crimes. Enfim, falei bastante. Falei quase 1 hora, né? Desses meus vídeos aí que eu vou deixar para vocês aqui. A gente agora, depois de ter falado bastante, feito vários alertas aqui para vocês no curso, né? Aqui na abertura da turma de redação, nessa aula de abertura, a gente vai então entrar pra gente aprender a fazer o quê? A materializar o texto, a ter fluência, ter coerência. Depois já tem uns temas ali para vocês. E na aula de temas comentados, pessoal, eu vou dar preferência para poder o quê? Pegar um tema como esse da FGV, assim que vocês começarem a escrever, e adaptar isso aqui que a gente está vendo para as nossas questões discursivas, tá bom? A gente vai pegar e vai fazer um comparativo, tá? Sempre assim, com relação às nossas questões discursivas. Então, primeiro, assistam a aula de forma objetiva. Né? Quem está aqui conosco no turma de redação, vai seguir conosco. Assistam a aula de forma objetiva. Prestem bastante atenção. Eu sei que eu falo bastante, mas eu falo pro seu bem, né? Eu falo pro amor mesmo, eu falo pro seu bem. Assista com muito carinho a aula, preste atenção a tudo. Não fique preocupado, esse exemplo aqui que você comentou é de um assunto que não tá marcado para cair. Eu não estou preocupada com o assunto, estou preocupada com a estrutura. Aqui eu vou te ensinar a ganhar fluência. Então eu tô pegando questões pequenas que acontecerão em concursos próximos para falar, olha, atenção aqui à fluência, você precisa ter muita atenção à fluência. Então esta base é o que eu trouxe para você conseguir desenvolver o teu texto aí de forma honesta, não é, de forma correta. E depois nós vamos fazer uma comparação já na aula de revisão com relação ao que a banca exige da FGV para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Boa aula,
Tá certo? Desculpe o discurso bastante prolongado, né? Mas é de boa, tá? Sejam todos bem-vindos.